Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para mais uma aula da disciplina de algoritmos. Dessa vez, vamos falar da aula 4, condicionais. Essa parte, na verdade, vocês já estão acostumados no cotidiano. Ou seja, trabalhamos com condicionais, vamos dizer, praticamente todos os dias. Quem de vocês ainda não falou alguma coisa assim, se alguma coisa vai acontecer isso? Ou seja, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu não fizer, pode acontecer outra coisa. Então, o se faz parte da nossa vida. Pode ser que você já tenha dito alguma vez, né, que quer ficar rico, fala assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, isso e isso. Se eu não ganhar, não vai acontecer nada, você vai continuar com a sua vida do jeito que está. Enfim, o se pertence ao nosso cotidiano. Um outro exemplo: você combinou com seu namorado, seu parceiro, sua parceira, não importa, de ir no cinema, às 9 horas. Você chegou lá, olhou no relógio e pensou assim: se atrasar, se ele ou ela, etc., atrasar, o que pode acontecer? Ou seja, se essa afirmação acontecer, o que vai se suceder logo depois? Enfim, né, são opções que eu tenho. E é importante também você prestar atenção quando você fala o se. Quando você fala assim: se eu ganhar na Mega Sena, ou seja, se isto que eu estou falando for verdadeiro, eu posso fazer isso, isso e isso. Por exemplo, vou comprar um carro, vou comprar um imóvel, vou fazer isso, vou viajar pelo mundo inteiro, não importa. Se não for verdadeiro, se for falso, você vai cair para o se não. Então, se não, eu vou continuar com a minha vida do mesmo jeito, com as mesmas contas, enfim, não vou ficar rico. Então, assim, isso você faz isso o tempo inteiro, né? O se pertence ao nosso cotidiano. Enfim, isso foi uma breve introdução e agora nós vamos acompanhar um pouquinho os slides da disciplina. Vamos compartilhar aqui para que possamos dar sequência e vocês acompanharem no material o que eu estou falando aqui. Bom, falando um pouquinho sobre a questão dessa aula especificamente, né? Nós temos aqui, por exemplo, a questão das condicionais. Aqui tem até um exemplo um pouco parecido com o que eu disse para vocês, né? Um pouco parecido aí. E ele vai trazer exatamente se você fizer um exercício ou se você fizer o outro exercício, enfim, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, porque eu acho que ficou muito grande e não está pegando a tela inteira, creio eu. Bom, aqui no caso, eu vou deixar neste slide, inclusive, olha só. Se você fez os exercícios 5 e 6, né, da aula passada, parabéns para você. Seu esforço valerá a pena. Pode ter certeza que vai valer a pena, você estudou. Ou seja, se esta condição for verdadeira, eu faço isso. Se isso aqui não for verdadeiro, eu vou entrar aqui embaixo, eu vou entrar no meu se não. Então, tudo isso aqui, a princípio, faz parte de um falso disso aqui. Repara que aqui eu tenho duas coisas importantes também. Se eu fizer o exercício 5 e fizer o exercício 6, ou seja, se eu fizer os dois, o esforço vai valer a pena. Repara que dentro do se não eu tenho um outro se também. Se você fez apenas um ou tentou fazer os dois, ou seja, se você fez um e tentou fazer os dois ou tentou fazer os dois, que ótimo, esse pode ser verdadeiro, esse pode ser verdadeiro, você vai entrar aqui. Se não, não tem jeito, você vai ter que estudar mesmo de uma forma ou de outra. Ou, enfim, são expressões que a gente tem, né, que a gente chama de expressões lógicas. Esse ou são expressões lógicas. Aí. Vamos falar um pouquinho sobre as expressões lógicas. Elas são determinadas, basicamente, sob uma determinada condição. Ou seja, faz parte, o valor delas satisfaz uma determinada condição. E quando a gente fala em condição, o que acontece em termos de valores, por exemplo, para condicionais? As condições, né, são coisas que eu posso ter como verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Pensamos da seguinte maneira: quando a gente tem uma coisa que é verdadeira e outra coisa que é falsa, então eu só tenho duas opções para poder trabalhar: verdadeiro ou falso, né?
Repara bem nesse exemplo que está no slide agora para você. Se eu falar assim, a nota do aluno é menor que 60, é uma pergunta que eu vou te falar, né, que eu vou te fazer aqui agora. E aí eu falo para você assim, olha, a nota do aluno é 75. Se eu te fizer a pergunta, a nota do aluno é menor do que 60, você vai responder para mim verdadeiro ou falso? Se a nota for 65, você vai responder falso. Ou seja, 75 é maior do que 60 e não menor. Então, isso afirmativa está falsa. Se eu falar nota 39, eu te pergunto, a nota do aluno é menor do que 60? Você, 39 é menor do que 60? Sim, verdadeiro. Ótimo. Então, eu sei que essa expressão é verdadeira. Então, a gente trabalha em cima de alguma condição, certo? Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Quando a gente trata desse assunto, né, a gente vem falando na linguagem C, né, a gente trata isso como sendo valor, né, true ou false, né? Ou seja, verdadeiro ou falso. São essas duas opções. E a gente trabalha, né, um tipo Boolean. Boolean só pode ser duas coisas. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Um exemplo clássico disso aqui, vou mostrar para você agora. Deixa eu pegar aqui. Olha só, são duas condições, verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu apagar as luzes aqui agora, nesse ponto, as luzes estão acesas, você, não, é falso, as luzes não estão acesas. Se eu colocar assim, as luzes estão acesas? Sim, as luzes estão acesas. Então, eu posso considerar, se as luzes estiverem acesas, é verdadeiro. Se eu apagar, é falso. Então, verdadeiro, falso. Isso é bem característico, né? Um bom exemplo. Então, a gente tem verdadeiro ou falso, e no inglês, true ou false. Verdadeiro, true, falso, falso. Ok? Ou também a gente pode considerar como os estados, né? Interpretar com valores inteiros, que é zero, por exemplo, é falso, e o valor, que seria qualquer valor diferente de zero, que seria o verdadeiro. Mas, por padrão, a gente considera sempre né? O como sendo o verdadeiro. Então, esta aí que é a questão da expressão lógica. Repara bem, né, que elas são compostas aí de valores numéricos, operadores, enfim. Para ilustrar isso melhor, vamos ver quais são os operadores relacionais que a gente tem na linguagem C. Nós temos o menor que é muito comum, maior que, menor igual que e maior igual que. Agora, o igual seria o igual de comparação, que é diferente daquele igual que a gente coloca da variável. A variável igual a alguma coisa, é que ela recebe alguma coisa. Quando eu quero comparar valores, enfim, eu uso igual. Né? E se eu quiser ver se uma coisa é diferente, eu coloco um ponto de exclamação. Então, o resultado produzido por uma comparação dessa sempre vai ser um positivo, um verdadeiro ou um falso. Repara bem nesses exemplos que temos aqui na apostila, né? Que a gente pode falar o seguinte, olha só, idade igual a 17. A idade é menor do que 18? Verdadeiro, certo? A idade é menor do que 18. Olha a nota 1 igual a 95, nota 1 é maior ou igual a 60, também é verdadeiro. Repara bem esse, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1. Isso aqui é a fórmula de Bhaskara, né? B2 menos 4AC, a fórmula lá da equação de segundo grau que você usa para calcular o delta. Então, a gente tem B2, olha, que é 2 ao quadrado, é 4 menos 4 vezes 1 vezes 1, então vai dar 4 menos 4, isso aqui vai dar 0. 0 é maior do que 0? Não, então isso aqui é... Ixi, falso. É falso. É falso. Vamos ver agora, x igual a menos 4, y igual a 2. ABS é o valor absoluto módulo, né? O valor real sem um sinal de x, então é 2. 2 é maior ou igual ao valor absoluto de 4, que é menos 4, que varia ser 4, então 2 é maior ou igual a 4? Falso também. Então, falso também. Falso também. N1 igual a 7, né? O N1 é módulo de 2 diferente de 0. Então, 7 dividido por 2, ou seja, o resto da divisão disso é diferente de 0? Verdadeiro, porque vai dar 1, né? O denominador é 1. Denominador é diferente de 0? Sim, verdadeiro, né? O denominador é diferente de 0. Repara que a hora agora está em 10 e o fim do expediente, né? Fim de 18. Então, a hora é igual ao fim do expediente, ou seja, 10 é igual a 18?
Não, isso é falso também, né? Falso também. Estou com problema de escrever o falso aqui. Sexo é feminino. Lembrando que esse tipo de variável é variável do tipo char. Muito bem, você falou certinho. Sexo é igual a F, ou seja, F é igual a F, verdadeiro. Então, o resultado dessas expressões são sempre verdadeiro ou falso. Vamos seguir em frente aqui, para que a gente possa ver o outro slide. Agora a gente tem os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos são coisas de comparação, é o e e o ou. Então nós temos o primeiro operador lógico como sendo o e, que na verdade em inglês é o and, né? Que é aqui representado por dois e comercial. E o operador or, ou, é duas barras, né? Então, ou seja, uma coisa e a outra, uma coisa ou a outra. E eu tenho ainda a exclamação, que é o operador de negação, se não é aquilo, tá? Se não é aquilo. Então, o not, né? O not. Bom, vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui. Deixa eu pegar uma ferramenta de pincel novamente aqui. E eu quero agora um traço um pouquinho diferente que eu estou colocando aqui. Vamos lá. Repara bem, olha, idade igual a 17. Idade é maior do que 18, idade menor do que 60. Então, se eu tiver aqui, eu vou ter assim, ó, 17. Não ficou bom esse pincel aqui ainda. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo trocar o pincel. Para uma outra coisa melhor aqui. Eu não vou conseguir trocar esse pincel, não. Porque ele está com traço, não está traço livre, né? Então, não vou conseguir trocar ele, não. Bom, não tem problema. Idade, por exemplo, eu tenho 17. 17 maior ou igual a 18. Repara nesse primeiro pedaço. 17 maior ou igual a 18? Não, então isso aqui é falso. 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 Ok? Falso. Agora a gente vai ver o outro. Por exemplo, idade 17 é menor do que 60? Verdadeiro. Se a gente tem uma coisa falsa e uma coisa verdadeira, significa que se eu tenho pelo menos uma coisa falsa, essa expressão toda vai ser falsa. Então, eu tenho que ter. O e é um operador de junção. Então, eu tenho que juntar uma coisa com a outra, né? Então, o que acontece nesse fato aqui? Eu preciso de verificar se as duas são verdadeiras. Se não é, o resultado disso aqui é falso. Dessa primeira expressão é falso. Falso. Eita, tá difícil de escrever aqui o falso, né? Pronto, é falso. Vamos ver essa aqui. Idade é menor do que 18. 17 é menor que 18? É. Então isso aqui é verdadeiro. Idade é maior ou igual a 60. É falso. Não é maior ou igual a 60, né? Ela é 17, então não é maior ou igual a 60. Então isso aqui é falso. Repara bem, agora eu tenho verdadeiro ou falso. Então, se uma coisa é verdadeira ou a outra for falsa, se uma pelo menos for verdadeira, isso aqui é verdadeiro. Nesse operador de OR, né? De OR. Então, ou seja, quando eu tenho e, eu faço uma junção de valores, né? Eu tenho que atender uma coisa e a outra. Então, por exemplo, para você fazer duas coisas, se eu comprar uma coisa e a outra, mesma coisa que eu mandar você, por exemplo, na padaria, e falar assim, olha, você vai na padaria e você compra pão e manteiga. Você tem que trazer os dois para mim, né? Porque eu pedi para você usando o e. Então, você automaticamente vai interpretar que você precisa trazer os dois. Professor, mas eu não tenho dinheiro para comprar os dois. Mas eu pedi para você comprar os dois. Então, você não deveria comprar nada, porque um deles é falso, né? Se você não tiver o dinheiro, por exemplo, não pode comprar. Aí, se o cara vira para você assim, olha, eu não tenho manteiga, eu pedi para você comprar pão e manteiga. Então, se uma das coisas for falsa, você tem que não trazer nada, porque não é para trazer. Agora, você fala, olha, vai na padaria e compra pão ou mussarela, por exemplo.
para a gente diferenciar um pouco o exemplo. Então, você chega lá e fala, moço, eu quero pão ou mussarela. O cara falou, eu tenho os dois. Então, beleza, eu quero levar os dois, porque são dois verdadeiros. Eu tenho pão e tenho a mussarela. Então, são dois. Agora, o cara virou para você e falou assim, eu só tenho a mussarela. Ó, só o pão, quer dizer, não tem mussarela. Beleza, pode trazer o pão. Por quê? Eu pedi uma coisa ou a outra. Uma coisa ou a outra. Né? Não é uma coisa e a outra, não é a junção das coisas. Eu pedi uma coisa ou a outra. Então, se eu tiver pelo menos uma delas, eu posso trazer, não tem problema nenhum quanto a isso. Né? Agora, diferente da gente ter o conectivo e, que eu quero as duas coisas, ele tem que atender as duas condições. Né? Vamos fazer rapidamente aqui os demais exemplos. Olha, 95 com faltas. A nota é maior ou igual a 60? É verdadeiro. Faltas é menor do que 5? É verdadeiro e verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro. Nota menor do que 60? Não, é falso. Ou a falta é maior ou igual a 7? Também não, é falso. Então, isso aqui é tudo falso. Repara bem aqui, A igual a 1, 2, 8. A gente já viu que isso aqui dá 0. Né? 0 é maior do que 0? Não, é falso. O A é diferente de 0? É falso. E verdadeiro não atendeu as duas condições. Então, é falso. Falso. Olha que doido. Deu uma seta aqui. Louco, né? Falso. Repara bem agora, x igual a menos 4. O valor absoluto de x é maior ou igual a 1? Verdadeiro, né? Ó, 4 é maior ou igual a 1. E o valor absoluto de x é menor ou igual a 2? Não. Então isso aqui é falso. Repara bem agora, igual a 18 e sexo igual a f. Aqui eu tenho um inteiro com um char, né? Idade é 18? É. O sexo é masculino? Não. Então, se é o E, é falso. Opa. Falso. Repara bem, idade é diferente de 18? Não, a idade é igual a 18. O sexo é feminino? É, mas aqui vai ser falso ou verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro, porque eu atendi pelo menos uma das condições. Vamos dar uma olhadinha nos demais. Olha só, operadores lógicos que a gente tem aqui agora, né, assumindo que a gente tem aí o resultado, que a gente tem que ver agora qual é o resultado disso aqui. Repara bem, N1 igual a 7, ímpar é igual a N1 sobre 2. Então, qual é o valor de ímpar? N1 por 2 é o resto da divisão de N1 por 2, que vai dar 1, né? Vai dar 3, com o resto 1. Ímpar, então, está sendo 1, né? 1, né? 1. O que ele perguntou para você? Note ímpar. Note ímpar. Repara o que ele pediu. Note ímpar. Se o ímpar aqui, no caso, está dando, repara bem, ímpar é igual àquilo ali. Então, no valor de ímpar, eu estou recebendo aqui 1. Né? 1. Qual é o resultado de note ímpar? O que você acha que vai ter neste resultado do note 1? O que é o note 1? É o 0? Será? Vamos deixar isso aí, daqui a pouco a gente fala de novo. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, igual a 17. Repara bem, 17 menor do que 18? É. 17 maior ou igual a 60? Não. Então, essa expressão que está aqui dentro teria verdadeiro ou falso, que vai dar verdadeiro, isso aqui tudo. Então, meia recebe verdadeiro. Quando eu colocar o não meia, vai ser o quê? Falso, que é o contrário do verdadeiro. Olha esse aqui, nota 95, falta 5. RI, faltas maior do que 5. Então, ou seja, faltas. O RI, repara bem. O RI é faltas maior do que 5. O número de faltas é maior do que 5? Não. Não, faltas não é maior do que 5. Repara que o que eu estou fazendo aqui agora, você pode olhar para esse cara aqui e saber responder. Faltas é maior do que 7? 5 é maior do que 7? Não. Então, o RI aqui é falso, né, no caso desse aluno que a gente está falando. Agora, repara bem, aprovado. Nota é maior do que 60 e o RI e é diferente de RI. A nota dele é maior do que 60? É. 95 é maior ou igual a 60. E não RI. Assim, isso aqui é verdadeiro, né? Verdadeiro. E ele não pode ser RI, né? O not RI, ó, not falso é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, né? Verdadeiro. Aí, qual é o resultado de not aprovado? O aprovado está dando verdadeiro, not aprovado seria
falso. Vamos ver o outro. Ó. Idade igual a 18, sexo igual a F. Para a gente alistar, a gente tem que idade igual a 18 e o sexo tem que ser masculino. Então, idade 18 o sexo é masculino? Não, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Falso. Né? Essa parte aqui é falsa, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso vai dar falso. Falso. Então, o meu alistar recebeu falso. O que é o not alistar? Seria verdadeiro, tá? Verdadeiro. Not alistar seria verdadeiro. Repara bem agora nesse aqui. O ímpar, ele está falando lá, né, que o N1 sobre 2, né? Então, ou seja, 7 sobre 2 é ímpar. Né? Ele quer saber se é um número ímpar, né, na verdade, né? É um número ímpar, ou seja, para saber se esse número é ímpar, ou seja, se o 7 é ímpar, eu tenho que pegar ele e dividir por 2 e dar resto quanto? 0. Então, olha só, se eu dividir ele por 2 e deu o resto 1, significa que ele é ímpar, ele é verdadeiro. E not ímpar seria falso. Vamos para a próxima. Próximo slide aqui. Os operadores relacionais, a gente tem aqui a tabela, né, de verdade, a princípio dos operadores lógicos. A gente tem o seguinte, olha. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro no E. Ou seja, se duas coisas são verdadeiras, no E vai ser verdadeira. Se qualquer uma delas for falsa, vai ser falso. No OU, se eu tiver uma coisa verdadeira, vai ser sempre verdadeiro. E se eu tiver uma coisa falsa, vai ser tudo falso, né? Então, a gente tem a tabela verdade aqui. Você pode trocar o V também por 1. Então, tipo assim, 1 vai dar 1. 1 e 0 vai dar 0. 1 e 0 vai dar 0 e 1 vai dar 1, vai dar 0. 0 e 0, 0. Então, ou seja, é o E, né? O E aqui. No OU é diferente, né? Porque a gente tem aí valores como V, V e F, ok? Então, olha só, repara bem. O A, se o A for verdadeiro, not A é falso. O falso, not A é verdadeiro. Esse tá vendo? Não precisa decorar isso, você vai sempre lembrar que para esse sujeito aqui, que é o E, né, tem que ser uma coisa e a outra, ou seja, as duas coisas têm que ser verdadeiras para isso acontecer. Se uma coisa for verdadeira e a outra for falsa, é falso. Não pode. Então, para eu fazer uma coisa, por exemplo, para você passar, né, para você ser aprovado na UFJF, em qualquer disciplina, você tem que ter nota superior ou igual a 60 e tem que ter uma frequência de 25%, ou seja, não ser reprovado por infrequência. Então, você tem que ter as duas condições. Por quê? Se você não tiver nota, você vai ser reprovado. Se você não tiver frequência, você também vai ser reprovado. Então, não importa se tem uma nota alta, se você tem frequência baixa, você vai ser reprovado. E mesma coisa, se tem uma frequência alta e não ter nota, você vai ser reprovado do mesmo jeito. Por quê? Uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra, é verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, ou seja, eu preciso das duas coisas para que essa condição ocorra, para que você seja aprovado. Diferente do ou. O ou é quando eu tenho uma coisa ou a outra, foi o exemplo que eu dei da padaria. Ou você vai no supermercado, mandei você ir no supermercado e falou assim, olha, eu quero que você compre arroz e ou feijão, por exemplo. Então, você pode comprar o arroz, você pode comprar o feijão, ou você pode comprar o arroz e o feijão, os dois juntos, né? Tanto faz. Se tiver só arroz, você traz. Se tiver só feijão, você traz. Se tiver os dois, você vai trazer. Se não tiver nenhum, você não traz nenhum. Né? Esse é o ou. Se tiver pelo menos um verdadeiro, você vai cumprir aquela condição. Ok? Então, esses são os operadores. Uma expressão com operador é falsa, se ao menos um operando é falso, é o que eu acabei de dizer. E uma expressão com o verdadeiro, se ao menos um operando é verdadeiro. Não precisa decorar isso, como eu disse agora há pouco nos exemplos que eu dei. Você pode fazer isso tranquilamente utilizando aí a sua sequência, por exemplo, lógica na sua cabeça, tá bom? Vamos terminar essa primeira parte agora, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte, ok?